Muito bem, meus queridos, voltamos para mais uma aula e agora nós vamos começar a aula de avicultura, mas calma aí, não é aquela aula geral de avicultura não, vai ser aulas específicas para determinados setores da avicultura. Hoje só vamos falar de corte, de postura e as raças mais indicadas. Professor, ouvi dizer, estou sabendo aí que tem ave para corte, ave para postura e também tem as mistas. Só que cada uma delas com determinadas características que nós temos que alterar o processo de formação das instalações. Vem comigo com essa aula, gente, dá uma olhada lá na tela. Olha aí, aula 46.1. Na aula 46.1 é avicultura. Só que em quem que nós vamos falar da avicultura? Sistema de criação. Frango, mercado e dentro do sistema de criação, intensivo, extensivo ou misto, aptidão, dupla aptidão. Então aí, estabelecer os critérios para o manejo e criação de frango de granja. Prof, por que está escrito aí frango de granja? É porque a gente não vai falar nada de galinha caipira. Frango agroecológico, nós temos uma aula só para isso. Então, são frangos utilizados rações, não tem nada agroecológico. O frango agroecológico, nós vamos ver uma outra aula específica para ele. É um mercado só direcionado para as pessoas que têm aquele hábito alimentar ecológico, vegano, né? Frangos, vegano não, porque os veganos não comem carne, né? Falei besteira. Mas eu quis dizer no sentido assim, quem quer comer carne e não comer nenhum tipo de agrotóxico, é isso. Mas vegano não come carne. Que pena, né? Tu não come também? Calma. A criação, vamos lá, avicultura. É a criação de aves para a produção de alimentos, notadamente de origem o quê, professor? O que a avicultura fornece para nós? Olha, eu vou logo falar que aqui tem uma coisa que eu tenho que acrescentar. Aqui fornece carne e ovo, mas não. Meus queridos, o frango também fornece insumos. Se você utilizar a cama do aviário, que daqui a pouco nós vamos ver, serve para adubação. Aviário de corte. Professor, mas também nós temos aquela lâmina. Tem muitos avicultores que não gostam, que na criação de ave de postura, logo abaixo tem uma lâmina d'água que capta todos os dejetos. Também serve para a produção de adubo ou utilização também para biodigestores, que nós vamos ver em outras aulas, quando nós estamos falando de biodigestão. Então, nós fornecemos avicultura, fornece carne, fornece ovo e fornece insumos para atividades e insumos agrícolas, principalmente no setor da agricultura e formação de pomar. Aqui na tela. Então, dentro desse mercado, né, de frango, da produção avícola, nós temos a estrutura, nós temos como escoar essa produção, mas sempre sinalizando um processo, professor. Como eu vou ofertar esse produto para o mercado? Porque muitas vezes é ofertado na agricultura familiar. Agricultura familiar, professor, quando a gente prepara, sabe aquela galinha caipira? Galinha caipira no qual a gente vai no mercado, tem aquela embalagem que a gente visualiza que tem até a perna, tem pescoço, tem moela dentro do frango. Hoje em dia não tem mais isso não. Hoje em dia os miúdos são fornecidos separadamente do produto. Isso é a valorização do produto que a gente fala aqui, meus queridos. Quando a gente vende, o produtor vende o animal inteiro. E no processo, você pode fazer o quê? Você, produtor, ofertar ao mercado totalmente separado. Miúdo, carne e insumos. E os ovos também. E tem qualidade de ovos. Diferença.
porque tem galinhas que têm diâmetros, tamanhos de ovos diferentes e também a qualidade da casca, que tem uma variação dentro do mercado. Hoje, muitas pessoas utilizam a casca e jogam fora. Hoje elas também são utilizadas em utilização de shakes, né? Nós vamos ver todos esses produtos na confecção do farelo. Tá bom? Lá na tela, meus queridos. Então vamos lá para o manejo e produção. Então aqui, gente, de forma geral, as aves elas podem ter aí, ó, postura e corte. Professor, o que é postura e corte? Toda vez, é o termo técnico, tá, galera? Toda vez que nós falarmos postura, então a estrutura do aviário é para a produção de ovos. Toda vez que eu falar corte, a estrutura do aviário é para a produção de carne. É totalmente diferente. O manejo, vacinação, recepção, são procedimentos diferentes. E outra, o aviário de postura não pode ficar a menos de 200 metros do aviário de corte. O ideal é que tenha até um muro verde entre eles. E o ideal é que o produtor só trabalhe ou com postura ou com corte, se não tiver espaço suficiente. Devido ao quê, professor? Isso é devido a doenças semelhantes que acometem esse tipo de produção, tá? A Newcastle é uma delas e tem que tomar muito cuidado. E, professor, tanto corte como postura, e quando a gente está falando sobre galinhas com dupla aptidão, quer dizer, as aves que têm dupla aptidão, tanto para corte como postura, na grande maioria, essas aves de dupla aptidão são criadas no sistema semi-intensivo. Então, nós vamos ver qual é o sistema intensivo, semi-intensivo, dupla aptidão e qual das espécies que melhor se adapta a esse tipo de manejo. Com isso, vamos começar aqui com postura. A ave de postura, de maneira empírica, ela pode ser dividida para fins comerciais de acordo com o principal objetivo. Qual é, professor? O principal objetivo que a gente tem aqui, ó, é na produção de ovos, principalmente nas raças de galinhas que são consideradas leves. A Rod é uma. Apesar que muitas pessoas falam assim, cara, a Rod é uma ave leve para o processo de poedeiras, tá? Já para corte, de maneira empírica, também podemos dividir as raças para fins comerciais. Qual é a raça, professor? A caracterizada para corte, que é a produção de quê, professor? Carne. E a gente vai ver os processos de instalação. A dupla aptidão aí, ó, já estão vendo? Elas são aves que são criadas soltas. Nós falamos no sistema semi-intensivo. Aqui pro tio. Antes de eu continuar explicando esse sistema semi-intensivo, o sistema semi-intensivo é quando a gente tem um piquete, uma área livre. Uma área assim, ó, como vocês estão vendo, que tem um capim, tem um espaço para ela ciscar, não é isso? E tem um galpão, onde elas se recolhem. E esse galpão, pessoal, essa dupla aptidão, elas realizam, você tem que preparar os locais de ninhos. Lembrando que da dupla aptidão, todos os ovos são ovos galados, tá bom? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. São ovos galados. Esses ovos galados caracterizam o quê, professor? Que nós vamos realizar, então, é ovo que já tem um embrião de desenvolvimento. Quando eu falo para vocês sobre criação de postura, tá aqui, ó, não são ovos galados, tá? A ração, o processo de criação, estimula esse animal a realizar a postura. Então, quando a gente fala de dupla aptidão, sempre você tem que lembrar, são animais que estão com produção de carne e esses ovos são embriões, são ovos que estão em desenvolvimento. Então, tem que separar muito esse processo, porque até o sistema de criação, o sistema de produção, ele é bem mais rigoroso para a obtenção e sucesso para a produção e sucesso da sanidade, não só do animal, mas do ovo que vai ser utilizado. Muitas vezes, esses ovos são utilizados para reposição desses animais. Eles não são utilizados para comércio, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nas principais raças e as suas características.
Cornix é uma raça inglesa, essa que a gente consegue observar muito aonde? Em produção de poço de corte, tá bom? Mas também são utilizadas para produzir ovos, mas elas não são tão eficientes como as galinhas marrons, tá bom? Que são as galinhas marrons, vermelhas, que na grande maioria tem a raça Rhodia, que se utiliza para isso. Então, a Cornix são as que têm um desenvolvimento de carne peitoral, sobrecoxa e coxa, tá bom? Claro que nós temos os híbridos, que têm asinhas. Não tem quando a gente vai no supermercado e vê asa de frango, peito de frango, tem um desenvolvimento através do melhoramento genético dessa ave, tá, pessoal? Qual é a próxima, professor? É a Plymouth Rock. Mas ela também tem a branca, né? Essa espécie, pessoal, essa variedade, na verdade, ela é utilizada pelo cruzamento entre a Plymouth Rock com a nossa ave Cornix, que favorece, então, o processo de produção de carne e produção de ovos. A Large Sussex é a mais utilizada, é uma raça inglesa de corte com diversas variedades, das quais a Large Sussex é a mais popular. Ela apresenta uma rusticidade e também auxilia no processo de quê, professor? De manejo, o manejo de debicagem. Esse manejo de debicagem vai favorecer o processo de ganho no rendimento de produção de ovos, ganho no rendimento de produção de carne. Então, a Light Sussex é muito encontrada também na produção a Light Sussex também é muito encontrada na produção de galinhas no sistema semi-intensivo. No sistema semi-intensivo. Sistema de criação. Não pode sair. Sistema de criação. Olha só. Cada criação, cada sistema, você pode direcionar ele para o intensivo, você pode direcionar ele para o semi-intensivo ou a dupla aptidão. Com isso, pessoal, tem que tomar muito cuidado nessa raça que você está utilizando. A Light Sussex é uma raça de peso, tá bom? Dá uma olhada aqui na tela, aumenta aqui para o tio. Podemos definir 3 formas de exploração, como a gente estava falando, exploração avícola, produção. Quais são esses sistemas, professor? Extensivo, sistema intensivo e semi-intensivo. Veja! Aí, ó, intensivo requer um investimento. Você tem que prestar atenção, ó, que requer um investimento, quer dizer, um capital de mão de obra, espaço e equipamentos. Nessas 2 fotos, pessoal, nessa aqui, ó, eu estou falando do sistema intensivo para corte. E aqui, ó, nessa foto de baixo, então eu tenho a foto B e a foto A. Nós temos aí, ambas, sobre a estrutura do galpão nutricional. Putinho, mostra aqui na parede para nós. Esse investimento, os galpões para avicultura de ave de corte, né, que é essa que nós estamos vendo aqui, tem todo um procedimento de instalação desse galpão em relação à posição do sol, as cortinas, sistema de alimentação, sistema de fornecimento da água, que são o sistema hídrico, aqui vocês estão observando aqui, ó, né, que a gente está mostrando para vocês, tem um manejo onde devemos tomar cuidado com a qualidade da água e da ração para evitar que ocorra diarreia, evitar que ocorra uma infecção e evitar que ocorra doenças que possam surgir advindo manejos inadequados na cama desse aviário. Porque vai chegar um determinado momento que a gente tem que remover essa cama, mas esse movimento só demora 1 mês. Depois essa cama é compactada.
E aí o que vai favorecer o surgimento de micro-organismos, principalmente bolores, que possam favorecer o desencadeamento de doença, é alto. Mas só que o investimento com os equipamentos e mão de obra, como eu assinalei ali, são pessoas que já saibam lidar ou têm a prática dos manejos operacionais dentro do aviário. Isso para corte. E, professor, quando a gente está falando de postura, vocês estão vendo que na postura elas ficam, por isso que é chamado de sistema intensivo. Aqui está escrito, ó, sistema intensivo. O que é o sistema intensivo? O animal fica, não há necessidade do animal ir atrás da comida. A comida está disponibilizada para ele. Então tem um alto investimento que vocês estão vendo aqui sobre o quê? As grades, as gaiolas, onde vão receber de forma confortável as aves, de forma a possibilitar elas alcançarem a ração de forma adequada e o ambiente bem arejado, levando em consideração que os manejos morfológicos, um deles é a debicagem, que vai favorecer que todas consigam obter a nutrição necessária da ração de forma uniforme, sem deixar que ela selecione os grãos, que isso é muito característico desses animais. Aí me lembra o que eu falo para vocês, tomar muito cuidado, porque quando a gente pensa, criar é só colocar ele naquele ambiente e fornecer água e alimento. Não, você tem que conhecer o comportamento animal. O comportamento da ave está diretamente ligada ao manejo que você vai realizar. Se você realizar o manejo sem conhecer o comportamento, exemplo. Quer fazer um exemplo? Você que já tem você fala, meu Deus, mas ele fala isso e eu não estou entendendo, porque você já é filho de pecuarista, de criador de ave, já tem o hábito, já está intrínseco, é natural para você. Agora, pega um amiguinho seu e faz assim, ó, vamos lá visitar o aviário de postura. Mas só que você não avisa para ele o que já sabe o que tem que fazer, porque é natural seu. Você não pode fazer um barulho estranho. Porque na hora que você abre a porta, se a pessoa pisar mais forte ou falar com um tom mais alto, o que acontece? As galinhas estão assim, né? Ó, elas estão com aquele barulho típico. Na hora silenciam. E o que acontece, meu querido, quando você entra no aviário de postura e uma pessoa fala num tom mais alto? Elas param de fazer o barulho, isso libera um hormônio e trava o processo de ovoposição. Nós sabemos que as galinhas poedeiras botam 1,5 ovo por dia. Já fizemos esse cálculo. Isso em relação à quantidade de gramas, a quantidade de gramas de ração que são fornecidas durante o período matutino, vespertino e noturno. Lembra que na noite também fazemos elas comer quando a gente acende a luz? Indução luminosa. E aí você perde meio ovo. Então a coleta que tu fez de dia, tu não vai fazer no final da tarde. Isso é perda de produtividade, gasto de ração causado pelo estresse de um mau manejo realizado dentro do aviário, por um simples descuido de não conhecer o comportamento dessa ave. Mas, professor, isso só acontece com a produção de galinha de postura? Porque na granja do aviário aqui de corte, não há essa necessidade de tom baixo. Mesmo que quando tu vai fazer o manejo da ração, lembra? Tem os manejos de uniformidade de ração para evitar que ocorra o quê? A umidade e quando ocorre a umidade na ração, Jefferson? Fermentação. Então você não pode deixar ocorrer a fermentação, dá barulho. E as aves já estão mais rústicas, estão mais adaptadas a esse tipo de manejo. Então, o comportamento animal de uma ave para a postura é um. O comportamento animal da ave para corte é outro. Você sabendo desse tipo de comportamento, você adequa o seu manejo para garantir uma boa produtividade. Que é o quê? Rentabilidade no ganho de peso da ave de corte e uma quantidade de ovos, né? A ovoposição na postura. Ok?
Aumenta a tela para nós aqui, galera. Então aí, ó, as criações das aves, elas podem ser definidas em 3 fases. Lembra, gente? Nós temos a fase inicial de cria ou recria, a fase de produção e a fase de recria, que é o repique. Você utiliza todo o potencial daquela ave, mas isso aqui é mais utilizado aonde? Isso aqui é mais utilizado em postura. Vamos ver cada uma delas? Olha aí, ó. Primeira fase ou fase inicial. Nós temos aí a recepção da pintaiada. É pintaiada que fala. Tem pessoas que chamam de filhotes, mas é pintaiada. Tomar muito cuidado sobre esse círculo. O que é o círculo? O círculo da campana. Esse círculo da campana, qual é o principal objetivo dele, professor? Manter um espaço de equilíbrio e encontro do alimento. Aqui para mim, galera, o que a gente pode estar observando aqui? As bandejas, olha o comedouro, olha o bebedouro, e aqui as campânulas. Isso é campânula, para manter uma temperatura ideal dentro do ambiente de adaptação desses filhotes. Aumenta aqui a tela para o tio. Esses filhotes são criados nesse círculo. E aí vocês podem observar que esse círculo, eles mantêm bebedouros acoplados, água e comedores com ração, sempre espalhados na proporção da quantidade. Quantidade de quê? Proporcional ao metro quadrado para cada 15 pintos. Desta forma, você vai ter aí durante uma semana o processo ideal de alimentação e nutrição animal. Professor, esse bebedouro que o senhor está mostrando aí, ele auxilia no processo de fornecer... Calma aí que eu desliguei. Aqui, ó, esse bebedouro, ele auxilia no processo de fornecer uma água com a solução para diminuir o estresse animal. E esse comedouro auxilia a manter, não ocorrer o processo de fermentação. Porque nas condições de temperatura da campana pode ocorrer o elevar a temperatura e fazer com que esse animal se estresse. Isso pode favorecer surgimento de doenças desnecessárias na fase de cria ou fase inicial. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo uma solução que a gente utiliza, para mim, uma solução que a gente utiliza para amenizar esse estresse do animal. Claro que isso aí requer uma mão de obra, mas vai favorecer que o animal se adapte ao ambiente, se adapte ao processo de encontrar a água, a ração e os manejos que são utilizados durante o processo de vacinação, que é aquela vacina que a gente vai ter uma aula específica para a sanidade animal, principalmente na avicultura, que devemos evitar a doença de Newcastle, que quando se instala dentro de um aviário, ocorre a retirada de todo aquele plantel. E não esqueça, se essa doença ficar instalada no plantel, não é só o animal que você substitui. Você tem que retirar todos os equipamentos, retirar a cama do aviário, que tudo foi um investimento, e deixar pelo menos 15 dias de descanso, depois que você realiza todo o tratamento de desinfecção do aviário. 15 dias, gente, por falta de um manejo adequado durante a recepção, tá bom? Olha a tela aqui para mim, galera. Olha só. Manejo do ciclo de confinamento. Deixa eu voltar aqui, para só poder lembrar aqui a vocês. Olha aqui, tá vendo esse ciclo? Esse ciclo de manejo tem o que aí, professor? A campânula. Cadê a campânula, professor? É isso aqui, ó. Isso é a campânula. Então, como é que eu sei que o manejo da campânula é um manejo adequado para realizar os processos de manutenção da temperatura? Vamos juntos? Vamos. Vamos olhar aqui, ó. Para mim, tá vendo aqui, ó? Esse ciclo que vocês estão vendo é o ciclo da campânula. E o que a gente pode observar nesse ciclo da campana? Os pintos estão na extremidade. Eles estão, tá vendo isso aqui, ó? Aqui é a fonte luminosa. Isso é a fonte incandescente que está fornecendo temperatura. E aonde os pintinhos estão?
eles estão na extremidade. Significa que está muito quente. Não que o ambiente do aviário está quente, mas o espaço dentro do ciclo de contenção está indicando para você que a altura da campânula está muito baixa. A altura da campânula está muito baixa. Então tem que fazer uma regulação dessa campânula. Aumenta aqui a tela para mim de novo. Ó, para quem tiver perdido aí o fio da meada, tá vendo a altura da campânula? O ciclo tem uma corrente. Essa corrente a gente eleva e abaixa de acordo com a necessidade. Se você prestar atenção, você está vendo que essa campânula está com a altura errada. Por quê, prof? Não tem nenhum pintinho aqui embaixo. Está muito quente. Então tem que elevar essa campânula, favorecendo então o processo de ampliação dessa temperatura. Para mim, prof, qual é o outro? Aqui, pessoal, está muito quente essa primeira. Então, a segunda, aninhada, agrupada sobre a fonte luminosa. O que vocês estão observando aqui? Logo abaixo a fonte luminosa, elas estão agrupadas, porque ocorre, então, o nivelamento, tem que encontrar a posição ideal para se alcançar o quê, professor? Uma campânula que não propicia esse frio que nós estamos observando aqui. Então, o melhor, ó, quando a gente observa isso aqui, professor, o que significa? Que está tendo o quê? A entrada de um ar gelado, né? Os pintos estão agrupados somente em um local. Muitas vezes, os avicultores acham que aqui, ó, está tendo uma corrente de ar. Não, não é corrente de ar. Pode ter acontecido o quê, professor? Água, um manejo hídrico. Molhou o quê, professor? A cama do aviário está molhada aqui. A cama do aviário molhada pode propiciar o surgimento de desenvolvimento de micro-organismos, fungos e bactérias que mantêm aquele ambiente no processo de decomposição. E isso altera a temperatura também. Aqui, pessoal, nós estamos vendo que está escrito assim, ó, corrente de ar, mas tem que verificar se não há também água. Se um sniffer, muitos pecuaristas, muitos avicultores, se utilizam de sniffer, que é sistema de fornecimento de água automático para o pintinho, e deixa eu ver como é o seu nome. Dentro do sniffer, ele pode estar mal equilibrado e começa a fornecer água, ficar igual uma torneira quebrada, e aquilo pode molhar o quê? O piso, a fonte que está aqui, propiciando essa corrente de ar. Professor, qual é o melhor? A altura é quando nós temos uma excelente distribuição dos pintos no ciclo de contenção fornecido pela campânula na fonte de calor. Existem, né, trabalhos que estão sendo realizados pelos nossos estudantes sobre tecnologia que auxiliam nesses manejos. Como assim, professor? Dentro do sistema de robótica, nós temos como realizar esse processo. O processo de auxiliar no manejo do nivelamento da campânula. O auxílio da tecnologia, juntamente com a IA, né? Inteligência artificial, que a gente pode utilizar através da robótica, é colocar sinalizadores de temperatura, aonde o robô aumenta, eleva ou abaixa a campânula de acordo com a temperatura que é capturada pelos sensores. Isso facilita, pessoal, um manejo adequado para o desenvolvimento desses pintinhos, porque quando a gente está falando sobre o manejo de cria, temos que lembrar de uma coisa.
processo de imunidade daqueles pintinhos aí estão em processos de desenvolvimento. Depende da época, da nossa região, que o avicultor está recebendo esses pintos. Por quê, professor? Se for em época de estiagem, temos que lembrar que como é feito o controle dentro do galpão da pitaiada? Pelas cortinas laterais. Aonde devemos evitar o quê? O acúmulo de gases, principalmente nas noites do nosso estado, que são noites quentes e são noites também que tem bastante, como é que fala? É quente e, não é quente e úmido, é quente e, misericórdia, abafado, seco. A umidade relativa do ar está muito baixa. Isso prejudica que o animal se sinta à vontade para comer. Deixa eu fazer uma reflexão com vocês. Quem é daqui do estado vai entender. Quando você vai almoçar, comida quente, naquele calor abafado, você não consegue ter uma boa digestão. Isso acontece com os animais. Os animais não comem direito, não tem como você tomar água. Você toma água no calor desse inferno e não está saciado. Fica tomando água direto, mas aquela sede não para, por causa da umidade relativa do ar. Só que nós nos adaptamos, colocamos ar-condicionado, tomamos um picolé. O que acontece dentro de uma granja, onde não ocorre o melhor manejo de aeração em clima de estiagem? Os animais, os filhotes, ficam susceptíveis a doenças, não se desenvolvem homogeneamente. Nós temos uma heterogeneidade no processo de desenvolvimento do frango. E aí é perca do dinheiro. Por isso que muitos avicultores, quando vocês vão aí visitar, eles colocam um lanternim que auxilia no processo de aeração, melhorando a qualidade do ar. Tem até snippers para ficar jogando água, borrifando água em gotículas, que melhora o processo de quê, professor? Umidade relativa do ar, favorecendo que o animal tenha disposição de se alimentar, disposição de beber, e isso melhora o processo metabólico do animal. São coisas básicas, mas que quando você aí, avicultor, faz os procedimentos corretos, aí você vê a diferença do seu outro vizinho que não tem o bom rendimento. O animal, o pinto, quando está em processo de desenvolvimento, tem que passar pela debincagem, quando está já na fase juvenil. E aí ele não está preparado para receber aquela retirada de 1/3 do bico. Porque o processo de desenvolvimento desse animal está diretamente implicado no seu comportamento e também no ambiente, nas condições que você está favorecendo com que ele se desenvolva. Como eu estava falando anteriormente, muitos estudantes se utilizam, sim, da tecnologia artificial, IA, em relação à utilização da robótica para equalizar e proporcionar um ambiente adequado de criação e desenvolvimento dos pintos, que depois vão ser seccionados, separados para postura e para corte. E uma simples atividade, elaborar um processo dentro da robótica que vai realizar automaticamente o controle das campânulas, o controle de ativação dos snippers para favorecer, né, um ambiente mais aerado, um ambiente ventilado, quando ocorre a sinalização, né? Os sinalizadores que eles colocam lá detectam uma elevação da temperatura, uma diminuição da umidade relativa do ar. O conforto animal, quando a gente está falando para vocês, se você mantém o animal dentro de uma condição, na sua criação, eu acho errado quando a gente pega e fala assim, manter o animal. Não, manter a sua criação. Para que você tenha um processo de criação
humanizado, onde as condições de desenvolvimento estão de acordo com os processos fisiológicos daquele animal, daquela criação, vão favorecer a utilização de recursos quando aparece um processo de infecção. Você não vai ter gastos, você vai ter um investimento e alcançar o produto final, que é na hora que ele está em fase juvenil, separá-los para corte e levá-los, então, para a postura. Porque nesse processo que nós estamos mostrando, joga aqui na tela para mim rapidinho. Nesse processo que nós estamos mostrando para vocês, nós realizamos a recepção desses animais, tanto para corte como para postura, é junto, pessoal, em um mesmo galpão. Depois que você passa pelas condições, tá bom? De adaptação desse animal até a fase de recria, que aí você separa eles para realizar, então, levar para o galpão de postura ou galpão de corte. Você não utiliza um galpão para corte e postura na cria. Só para mostrar para vocês que a gente estava falando das 3 fases. A fase de cria ou inicial, nessa fase de cria ou inicial, é a fase que a gente realiza a recepção, tanto das aves de corte, quanto das aves de postura. E aí você proporciona as 2 condições para essa criação chegar na fase de produção. Na fase de produção, é essencial que eles tenham todos os processos ambientais que favoreçam o seu desenvolvimento. Com isso, você alcança o quê? Uma qualidade, um rendimento no comportamento da campânula, do ciclo de confinamento, e obtendo, então, o comportamento do animal, aqui para mim, o comportamento do animal esperado, que é totalmente ocupado essa campânula, o ciclo de contenção, que vai favorecer o seu desenvolvimento e a preparação desse animal para ir para um outro galpão, aonde ele vai desenvolver o seu potencial, se vai para corte ou o seu potencial para postura. Agora, galerinha, aqui, ó, vocês estão vendo? É o manejo alimentar. Manejo alimentar, que aí vai separar. Quando você tem a pintaiada e ela já está no seu estado de recria, você vai separá-la para a postura, quem é de postura. Você vai levar quem tem aptidão para corte, e aí tem um processo de adaptação da alimentação. Por quê, professor? Porque a ração para esses 2 sistemas, um é para estimular a produção de ovos, o outro é para estimular o potencial dele, que é desenvolver carne. E aí tem o processo de adaptação desse animal para receber essa ração gradativamente. Sempre ocorre o quê? Uma indigestão, uma diarreia. Quando a gente está fornecendo ração para o nosso cachorrinho, você troca a marca, se você não fizer isso gradativo, vai dar diarreia. Nas criações, quando você não toma cuidado com a alteração alimentar em determinadas fases do crescimento, a diarreia, a desidratação prejudica no processo de produção. Rentabilidade cai. Mas esse assunto é para a nossa próxima aula, queridos. Daqui a pouco... Calma aí, não, deixa lá, meu querido, deixa aqui. Esse assunto, ó, é para a nossa próxima aula. Finalizando aqui, então, a aula sobre recepção de animais, quer dizer, de cria e recria em avicultura. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, para vocês fazerem as suas atividades. Tchau!